O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Podem assentar, irmãos. Quero, pela palavra de Deus, trazer resposta à questão que é apresentada nesse texto lido agora há pouco. Nós encontramos no verso 36 a pergunta de um homem ao servo do Senhor Filipe: eis aqui água, quem impede que seja eu batizado? Meus irmãos, enquanto a igreja proclamava Jesus e o seu reino que estava sendo estabelecido pelo poder dele, havia um investimento em vidas. O investimento se dava num trilho repetido sobejamente no Novo Testamento. A palavra de Deus era proclamada, vidas ouviam, criam, e aqueles que criam, ao examinarem a vida e a obra de Jesus, eram também batizados como testemunho público de fé em Jesus. Olhe para esse texto do capítulo 8 de Atos, e você verá Filipe em ação, muito antes do episódio que nós enfatizamos aqui. Atos 8, a partir do verso 4, diz que entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. A grande perseguição intensificada em Jerusalém fez com que os crentes saíssem da Judeia e eles, em toda parte onde chegavam, pregavam a palavra. E diz o verso 5 que Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. O conteúdo da pregação era Cristo. Não era teologia coach. Não era teologia da prosperidade. Não era confissão positiva. Não era discurso que temos chamado de antropocêntrico, aquele que tem o homem no centro da mensagem. Irmãos, havia uma mensagem clara: Jesus Cristo Salvador. A notícia mais importante e mais urgente da história era o anúncio feito por Filipe, e as multidões, segundo o verso 6, atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava.
pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Veja também no verso 12, quando a palavra do Senhor continua nos mostrando a ação da igreja. O mesmo Filipe pregando, quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava, que anunciava a mensagem dos céus. A respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim homens como mulheres. Filipe evangelizava, falando do reino de Deus, mostrando que cumprira-se o tempo da vinda do Messias, demonstrava que Jesus é o Salvador, aquele que morreu e ressuscitou, aquele que vivo conduz a sua igreja. E então pessoas que criam em Jesus, o Salvador, eram batizados, homens e mulheres, porque entre judeus havia muita dificuldade, da maior parte daqueles que professavam a fé judaica, de reconhecer que a mulher tinha o mesmo valor do ponto de vista espiritual que o homem tinha aos olhos de Deus. Então a palavra do Senhor enfatiza que a todos, homens e mulheres, o evangelho era proclamado e apenas os que atendiam e criam eram batizados. Verso 13, o próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Aquilo que a igreja realizou em nome do Senhor é aquilo que precisamos fazer nos dias atuais, se queremos, e eu sei que queremos, viver conduzidos pelo Senhor. Irmãos, o texto agora nos apresenta, para além da dia de homem e mulher, judeus e não judeus, o Senhor dizendo: o evangelho é para todos os que creem, é para quem está em Jerusalém, mas também para os samaritanos, que a maior parte dos judeus considera como quase judeus, ou semi-judeus, ou falsos judeus, e o evangelho também é para quem está longe, um homem que vivia provavelmente no sul do Egito. Essa Etiópia, irmãos, não é a Etiópia moderna. Os etíopes dos dias narrados pelo livro de Atos viviam, na verdade, no sul do Egito. Esse homem era um africano, vivia no norte da África, na porção sul do Egito. Era muito possivelmente um homem negro, e a palavra de Deus diz que foi o Senhor quem o conduziu Filipe, porque Deus amou este homem, que estava interessado em obedecer ao Senhor, para que aquele homem, servo de Candace, a rainha de um povo etíope, para compreender a mensagem do Senhor. Filipe foi conduzido pelo Senhor para alcançar um homem temente a Deus, um homem que certamente era convertido e cria na palavra de Deus. Estando em Jerusalém para participar de uma festa do calendário litúrgico dos judeus, ele ouviu falar de Jesus. E agora, o que ele está fazendo? Lendo em voz alta, como era costume naquele tempo, o que o profeta Isaías estava dizendo acerca do Messias que viria. Ora, ele ouviu falar tanto de Jesus, que como um homem crente no Senhor, passou a examinar o profeta. O que diz o profeta sobre o Messias? Será que realmente esse Jesus que foi morto e do qual dizem que houve uma gloriosa ressurreição é o profetizado nas Escrituras? Veja então o verso 26 que nós lemos inicialmente, dizendo que um anjo do Senhor mandou Filipe encontrar-se com esse homem, porque esse homem, um homem muito importante entre os etíopes, tesoureiro real, um homem que tinha confiança da rainha, depois de ter adorado em Jerusalém, agora estava lendo o profeta Isaías. Irmãos, foi no poder do Espírito que, segundo o verso 29, a palavra de Deus diz que Filipe chegou ao encontro desse homem,
que estava numa espécie de carruagem, o que significava que ele era de fato um homem rico, tinha uma posição política de destaque entre os etíopes. E então Filipe, ao perceber que ele lia em voz alta o texto bíblico, o texto de Isaías, então passa a questioná-lo no verso 30. Compreendes o que vens lendo? Você entende aquilo que está lendo? A resposta dele é imediata. Como eu poderei entender se alguém não me explicar? Filipe, então, como um bom professor de escola bíblica dominical, diz: deixe-me sentar com você, eu quero te ensinar a palavra de Deus. Irmãos, isso nos lembra que nós precisamos pregar o evangelho, lembrando que a ordem do Senhor é: ide por todo o mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a observar todas as coisas que o Senhor tem mandado. Então, a proclamação do Evangelho, quando seguida da conversão, deve nos levar ao ensino, ao discipulado, a colocar um discípulo mais maduro ao lado de um discípulo mais jovem e dizer: me permita falar de Jesus, me permita te explicar a palavra de Deus. Você tem ouvido a palavra de Deus aqui, você tem crido no Evangelho e você, assim como este homem chamado de eunuco etíope, você tem dúvidas? Eu te convido a participar das nossas maravilhosas manhãs de domingo, da escola bíblica. Vamos juntos abrir a Bíblia e, iluminados pelo Espírito Santo, vamos compreender o que o Senhor tem a nos dizer. Nós chegaremos a Jesus, a pessoa maravilhosa de Jesus e a sua obra singular. O homem que estava agora diante de Filipe estava conhecendo a palavra de Deus. Lembre-se da pergunta original: quem impede que seja eu batizado? Bem, o impedimento seria o desconhecimento da palavra de Deus. É necessário que eu e você conheçamos com profundidade a palavra de Deus. Filipe, ao ler o texto bíblico com ele, o profeta Isaías, e lembre-se que não existia como em tempos modernos o texto bíblico dividido em capítulos e versículos. Filipe diz: leia um trecho. O autor do texto diz uma passagem da Escritura, e então o texto é lido e é uma profecia acerca do servo sofredor, daquele que viria servir, mas sofreria, seria humilhado, mas teria o seu trabalho concluído. Meus irmãos, aquele homem curioso agora estava diante de um mestre das Escrituras, disposto a ensinar acerca dos atributos do Deus que se revela na palavra. Se você nessa noite não puder guardar mais nada do que te for dito, guarde o que eu te direi. Você quer ter uma fé robusta? Você quer se prevenir de enganadores e falsos profetas? Seja um crente bíblico. Apegue-se à palavra. Abra a sua Bíblia, leia a Bíblia, estude a Bíblia. Caso contrário, você correrá o risco de se tornar um supersticioso, uma espécie de esotérico gospel, que sente muito, mas conhece pouco do que Deus objetivamente, de modo perfeito, nos revela, é a palavra dele. Você precisa conhecer a palavra de Deus e se encantar com a grandeza e a beleza do Deus que se revela nas Escrituras. Você precisa conhecer as profecias da palavra de Deus. E você entenderá que nós, os cristãos, temos motivos de sobra para amar Jesus e para crer que Jesus é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. Nós, os cristãos, temos uma sólida fundamentação, uma argumentação irrefutável acerca da divindade, da messianidade de Jesus, muito antes do nascimento dele. Séculos e séculos antes da aparição de Jesus entre os judeus, muitas profecias acerca dele, o seu caráter.
o seu nascimento, o lugar em que viveria, como morreria, o que faria da sua vida. Tudo isso foi apresentado. E em toda a história, e apenas um homem pôde apresentar-se como um fiel cumpridor de todas essas profecias. Ele é Jesus. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Eu não tenho dúvida, irmãos, que é o desconhecimento acerca da palavra de Deus que tem feito com que a maior parte daqueles que se declaram cristãos no Brasil, um país de maioria cristã, não estejam encantados ainda com a pessoa de Jesus. Não conhecem Jesus como ele se apresenta em sua palavra. Conhecem o Jesus popular, o Jesus lembrado nas horas de aperto. Conhecem um Jesus diluído. Abra a Bíblia. Nunca foi tão fácil ter acesso à Bíblia. Você tem, assim como eu, até offline, no smartphone, a Bíblia à disposição. A Bíblia é o livro mais traduzido da história, é o livro mais vendido, é o livro mais citado, é o livro que mais tem influenciado a história da humanidade. Você pode abrir a sua Bíblia e examinar o ensino do Senhor. Você estará exposto a um conteúdo que é poderoso para transformar a sua vida e transformá-la eternamente. É necessário conhecer a palavra de Deus. E existe sim a verdade. Eu tenho insistido, irmãos, há muitos anos, que muito embora o homem do nosso tempo odeie a declaração de que a verdade existe, eu afirmo, a verdade existe. A palavra de Deus é a verdade que santifica aqueles que amam o Senhor. Não deixem, meus irmãos, de estudar a palavra de Deus, de compartilhá-la, de evangelizar ensinando a palavra de Deus. Evangelização que não aponta para Jesus Cristo como revelado nas Escrituras, não é evangelização, é bate-papo. O que impede que alguém seja batizado poderia tornar-se um impedimento, o desconhecimento de quem Jesus é. Portanto, é necessário que você confesse Jesus como Filho de Deus. Veja o verso 32. De quem Isaías está falando? É de Jesus. Verso 33. De quem fala o texto bíblico? De Jesus. O eunuco no verso 34, então diz: Filipe, por favor, me explique. O profeta está falando dele, Isaías, ou fala de outra pessoa? E o verso 35, irmãos, é um encorajamento para todos nós. Começando naquela passagem da Escritura, Filipe falou de Jesus, do seu caráter, da sua obra, do seu plano, da sua vontade. O centro da Bíblia é Jesus. Aliás, em nossa declaração doutrinária, nós dizemos que a Bíblia deve ser lida sempre à luz da pessoa de Jesus. Jesus é o centro da Bíblia. Como é que eu ensinei aos meus filhos antes que eles se convertessem e antes que eles dessem profissão de fé? De modo muito simples, eu dizia aos meus filhos: o Antigo Testamento nos fala do Jesus que viria. O Novo Testamento do Jesus que veio. Jesus é o centro da Bíblia, irmãos. O Antigo Testamento profetiza: o Salvador virá. O Novo Testamento diz: o Salvador já veio. Portanto, é necessário conhecer o amor de Deus em Cristo. Porque Jesus veio ao mundo. Jesus Cristo veio a este mundo, porque, como diz o salmista, olhando para o mundo, não houve um justo sequer que tenha sido encontrado entre os homens, um que poderia apresentar-se diante de Deus, mantendo-se de pé, dizendo: eu sou justo. Deus, em seu amor, na pessoa do seu Filho Jesus, se fez carne e habitou entre nós, porque muito nos amou. Porque quis substituir-nos no sacrifício que nos trouxe a paz com Deus. Porque Ele quis, pela morte, pelo pagamento do seu próprio corpo, pela entrega da sua vida, nos tornar justos diante de Deus Pai e nos apresentar diante dele agora como filhos redimidos. É preciso falar de Jesus. É necessário falar da cruz. É necessário dizer que a cruz foi uma escolha de Jesus que nos ama. É necessário dizer que Jesus não foi vítima, ele assumiu aquele doloroso castigo.
Jesus assumiu o madeiro porque ele nos amou. Mas é importantíssimo dizer que tudo Jesus fez para salvar o pecador que estava escravizado pelo pecado, sem poder para levantar-se do seu estado de condenação. Jesus se apresentou para retirar do homem o peso da culpa, a culpa do pecado que separa o homem de Deus. Deus é santo. E se você ama o pecado, você está separado de Deus. É necessário que você creia em Jesus e seja lavado pelo sangue de Jesus, derramado em favor dos que creem, para que você possa se apresentar diante do Deus Santo em paz. Jesus morreu para que homens e mulheres, a caminho do inferno, agora perdoados e tendo comunhão com o Pai, a Ele pertencessem eternamente e não mais continuassem caminhando para o inferno. Prezado ouvinte, talvez hoje você não considere a gravidade desta nossa declaração. Mas chegará um dia em que talvez você passando por esta avenida encontre apenas este imóvel vazio, porque os crentes já estarão com o Senhor. E você verá que a mensagem bíblica é verdadeira. E infelizmente você verá que essa vida não é tudo, que o céu existe e que o inferno também existe. O inferno existe sim. E é o destino daqueles que, ouvindo acerca de Cristo, rejeitaram Cristo, negaram Cristo. Meus irmãos, é necessário dizer às pessoas que Jesus Cristo tudo fez, porque tanto nos amou a ponto de querer dar-nos uma nova vida. Esta vida nós adjetivamos como abundante aqui. Imagine você que vida neste mundo mau, sendo você imperfeito como é, poder desfrutar da direção de Deus que pelo seu Espírito habita o cristão. Esse Espírito nos dá vontade para andarmos nos caminhos do Senhor. Ele nos consola em meio às tristezas dessa vida. Ele nos leva a desejar fazer aquilo que é a vontade de Deus, vida abundante. Mas é também uma vida eterna. Tudo o Senhor fez para que iniciemos uma caminhada com Ele que desembocará na eternidade. Alguém já disse que a nossa vida eterna começa no momento da conversão, porque nunca, jamais poderão nos arrebatar das mãos daquele que é o nosso bom pastor. A palavra de Deus diz que o Senhor conhece as suas ovelhas e é conhecido por elas, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Senhor. Esse é o capítulo 10 de João, dizendo que as ovelhas do Senhor estão nas mãos dele. Meus irmãos, Paulo diz, nem a morte pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O Evangelho é a declaração de que Deus tanto nos amou, que Jesus veio ao mundo e tudo fez por nós. É necessário então que você conheça a palavra de Deus, confesse Jesus como Filho de Deus, mas é necessário também que você compreenda o significado do batismo. Como igreja bíblica que somos, nós entendemos, irmãos, que na palavra de Deus não há fundamentação para rituais, para aquilo que é feito de modo inconsciente. Irmãos, a palavra de Deus discorda da religiosidade predominante na história. A palavra de Deus nos diz que tudo o que praticamos devemos praticar no contexto de um relacionamento pessoal com Deus. Nós sabemos o que estamos fazendo, nós cremos. Não é um legado apenas dos pais, não é uma imposição da igreja, é uma decisão do indivíduo que responde ao chamado do amor de Deus. O que acontece com esse homem eunuco, diz a palavra de Deus, que a partir do verso 36, quando eles passavam por um lugar em que havia água, e segundo arqueólogos, segundo aqueles que descrevem esta região, esse era um período em que alguns lagos se formavam, depois que os rios se secavam, e este homem, a caminho do Egito, diz a Filipe, ora, eu creio que a palavra de Deus é a verdade, eu creio que o que ela está dizendo refere-se a Jesus, e eu creio nele. Se ele disse
que todo aquele que nele crê deve ser batizado, eu quero ser. Eis aqui água. Quem impede que eu seja batizado? Filipe então faz aquilo, irmãos, que nós procuramos observar ainda hoje, uma profissão de fé. Depois da escola bíblica, a profissão de fé. Ele então questiona, e havia gente ouvindo. Os funcionários, os servos daquele tesoureiro dos etíopes estão ali ouvindo, e então no verso 37, Filipe diz, olha, se você crê de todo o coração, é lícito. E ele dá a sua pública profissão de fé. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ouviu a palavra, creu em Cristo, decidiu ser batizado. Não te foi imposto o batismo? Então Filipe manda parar o carro e diz, vamos descer a água. E Filipe então mergulha aquele homem, e o símbolo do mergulho, os irmãos sabem, é a lembrança da morte, do sepultamento e da ressurreição. Do ponto de vista simbólico, tal como o bebê que nasce da rotura das águas, o novo crente, quando ele sai das águas batismais, ele está dizendo, em Cristo renasci. Não naquele momento, mas simbolicamente ele lembra da sua conversão. E ele então está dizendo agora, em Cristo purificado sou nova criatura. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que Filipe mergulhou o eunuco, o texto original diz isso, batizou o eunuco, e os dois saíram da água, os dois entraram na água. O Espírito do Senhor então os conduziu. Filipe então seguiu, não viu mais o eunuco, e esse homem cheio de alegria também prosseguiu em seu caminho. O que Filipe fez? Verso 40, continuou evangelizando todas as cidades até chegar a Cesareia. É necessário professar a fé em Jesus voluntariamente. É necessário testemunhar de Cristo publicamente. É necessário conhecer o símbolo bíblico do batismo corretamente. Assim temos feito. E assim eu convoco esta amada igreja a continuar fazendo. Irmãos, no poder do Espírito, abram a boca e proclamem Jesus Cristo. No poder do Espírito, compartilhem o ensino da palavra de Deus. Onde quer que estejamos, fazendo o que estivermos fazendo, proclamemos Cristo. Convidemos as pessoas a confessarem Jesus como Salvador. E se Deus permitir, continuaremos crescendo ao modo das Escrituras, batizando os que creem. O resultado da obediência será uma igreja cheia de alegria, posto que está cumprindo a vontade do Senhor. E vidas satisfeitas, porque estão imitando o Salvador. Deus nos permita continuar com amor e com fidelidade à palavra de Deus, ensinando essa verdade tão maravilhosa. Deus, pois, nos abençoe. Vamos juntos, irmãos.